Assim, onde há motivo para orgulho? Foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? É também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Romanos 3, 27 a 30. Capítulo 10. Todos os povos justificados do mesmo modo. Nos dois últimos capítulos venho argumentando que o retrato que a Bíblia faz de Deus e de sua obra, que se chama Teologia Reformada, é devastador para o racismo e o etnocentrismo. Mencionei que tenho dois grupos de crenças definidoras em mente quando me refiro à fé reformada. Um deles é, às vezes, chamado os 5 pontos do calvinismo. Até aqui já exploramos 3 deles: a depravação incapacitante, a redenção particular e a eleição incondicional. Agora analisaremos os dois últimos dos 5 pontos: a graça irresistível e a perseverança dos santos, nos capítulos 11 e 12. O outro grupo de crenças é sintetizado nos solas. É importante notar que todos os solas se relacionam de forma mais imediata à grande doutrina da justificação. Portanto, a justificação divina dos pecadores é somente pela graça, somente pela fé, somente por causa de Cristo, somente para a glória de Deus e somente com base na autoridade das Escrituras. O que pretendo fazer agora é explorar mais a fundo essa doutrina da justificação, a fim de mostrar o quão profundamente ela mina o racismo e o etnocentrismo e faz avançar a causa da diversidade e da harmonia racial e étnica. Ainda estamos respondendo à pergunta: como a morte de Cristo faz essa obra de reconciliação entre Deus e o homem e entre um homem e outro? Quais são os fundamentos mais profundos de Efésios 2,13, que diz que grupos antes afastados vieram para perto de Deus e uns dos outros pelo sangue de Cristo? Romanos 3, 27 a 31, especialmente os versículos 29 a 30, tratam de imensas realidades teológicas. Não é à toa que Paulo aplica essas realidades às relações étnicas. Permitam-me usar 2 conceitos bastante complexos para destacar a grandeza dessas realidades: a unidade metafísica de Deus e o ato soteriológico de justificação apresentam-se em conexão com a reconciliação de povos etnicamente afastados. A linha de raciocínio de Paulo. Vamos nos concentrar primeiro em Romanos 3, 29 e 30. Paulo acabou de dizer que somos justificados pela fé sem as obras da lei dos judeus. Agora, ele pergunta: será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? É também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Há 3 passos na ordem do pensamento de Paulo aqui. Exporei esses 3 passos na ordem inversa e a seguir analisarei um de cada vez, tentando mostrar como Paulo os conecta à questão das relações étnicas. Primeiro passo, temos essa grande declaração do versículo 30. Deus é um só. Segundo passo, temos a inferência de que, uma vez que Deus é um só, ele justifica judeus e gentios do mesmo modo e não de modos diferentes. Ele justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Terceiro passo, uma vez que Deus é um só e justifica todos os povos do mesmo modo e não de modos diferentes, ele não é o Deus dos judeus somente, mas também é o Deus de todas as nações, de todos os grupos étnicos, não apenas dos judeus. Essa é a essência da passagem. E é possível ver imediatamente porque esse modo de falar sobre justificação é tão relevante para o propósito a que este livro se propõe. Mas vamos dar um passo por vez. Deus é um só. Primeiro, partindo do versículo 30, vamos considerar a unidade de Deus. Visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Deus é um só. O que isso significa? 1. Há um só Deus verdadeiro. A declaração de Paulo de que Deus é um só tem diversas implicações. Significa, primeiramente, que há um só Deus verdadeiro e não muitos deuses.
É dessa forma que aparece na NVI. Existe um só Deus. Essa é uma crença absolutamente necessária em vista do que significa ser Deus. Paulo diz em Romanos 11:36, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Se isso é o que significa ser Deus, não pode haver mais de um Deus. Se o próprio significado de ser Deus é que ele é a fonte última de tudo que existe, só pode haver um Deus. Dois deuses que concorressem entre si não poderiam, ambos, ser a fonte última de todas as coisas. Um deles seria a fonte última do outro e, assim, somente um deles seria Deus. Ou ambos estariam em pé de igualdade quanto a ser a fonte última e, então, nenhum deles seria a fonte de todas as coisas e, portanto, nenhum deles seria Deus, de acordo com a definição de Paulo. Há somente um Deus, o Criador e sustentador de tudo que está fora dele. 2. A unidade e a coerência de Deus. Isso nos leva à segunda implicação da declaração de que Deus é um só. Para Paulo, a unidade de Deus não é simplesmente uma declaração de que há somente um Deus, mas é também uma declaração de que esse Deus tem unidade e coerência em relação à sua identidade. Isto é, ele é o que é e não o que fazemos dele. Ele é o que é e não outra coisa qualquer. Ele tem uma identidade em si mesmo. Ele tem atributos fixos. Ele não muda. Ele não é inconsistente ou esquizofrênico. Ele não tem personalidades conflitantes. Todas as suas características se combinam em um ser unificado. Ele se dá a conhecer como quem é. Ele é um. Tudo isso tem tremendas implicações para o pluralismo religioso. E o pluralismo religioso, como veremos em breve, está intimamente ligado à diversidade étnica. A declaração de Paulo sobre a unidade de Deus implica, por exemplo, que nem todas as religiões são verdadeiras e levam para o céu. Também implica que aqueles que conhecem o Deus verdadeiro, por causa de sua graciosa revelação, devem tentar persuadir outros a conhecer e a confiar no único Deus verdadeiro. E implica que, uma vez que o Deus verdadeiro da Bíblia é um Deus conhecido somente pela fé autêntica e voluntária, que não é coagido por palavras e obras, nenhum tipo de força ou violência será usado a fim de exigir ou restringir a crença religiosa. O que significa, curiosamente, que a unidade e a singularidade do único e verdadeiro Deus da Bíblia são, ao mesmo tempo, ameaça e proteção para o pluralismo religioso. Tenha em mente que o pluralismo religioso é algo inseparavelmente ligado à diversidade étnica. Paulo está lidando com judeus e gentios, pessoas cujas diferenças raciais, étnicas, culturais e religiosas eram tão grandes e tão entrelaçadas que não poderiam ser facilmente separadas. À medida que Paulo lida aqui com o pluralismo religioso, está lançando o fundamento para a reconciliação racial e étnica. Assim, repito, a unidade de Deus é ameaça e proteção para o pluralismo religioso. A reivindicação absoluta do Deus da Bíblia, singular e unificado, sobre todas as pessoas e todas as religiões, é uma ameaça espiritual ao pluralismo religioso, porque essa reivindicação de fato chama ao arrependimento por causa de todas as falsas religiões. Atos 17 e 30. Também chama uma fé pessoal no único Deus verdadeiro, por meio de seu Filho unigênito, Jesus Cristo. João 3,36, 5,23 e 1 João 5,12. Contudo, esse Deus da Bíblia, verdadeiro e singular, é uma proteção para o pluralismo religioso até que Jesus volte, pois ele proíbe que sua causa seja levada adiante pela espada ou por qualquer tipo de coação externa. Jesus disse a Pilatos: "O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui." João 18:36. Nós cristãos somos chamados a amar nossos inimigos e a sofrer injustiças, não a pagar o mal com o mal. Mateus 5:43 a 48, Romanos 12:14. Portanto, o verdadeiro cristianismo é tanto uma ameaça quanto um apoio ao pluralismo religioso. É uma ameaça em termos espirituais e um apoio em termos políticos. O verdadeiro cristianismo não defenderá uma limpeza étnica contra muçulmanos ou massacres contra judeus ou hostilidades contra hindus.
sejam tais ações consideradas legais ou não. O verdadeiro cristianismo não avança por meio da espada ou das armas. Ele avança pela proclamação e pela persuasão, pela oração e pelo amor, e por ser perseguido e não por perseguir. 3. Não três deuses, mas um. As palavras de Paulo, Deus é um só, têm uma terceira implicação, a saber, que a divindade de Cristo e do Espírito Santo não transforma os cristãos em politeístas. Nós não adoramos três deuses, mas um só Deus. O mistério da Trindade é uma pedra de tropeço para muçulmanos, hindus, judeus e secularistas. Sempre foi e sempre será. Mas não é surpreendente o fato de que o único e verdadeiro Deus existe desde a eternidade, uma forma que leva nossa mente finita ao limite máximo. Basta dizer que a revelação de Deus por meio de Jesus Cristo é que Jesus é Deus, o Espírito é Deus, o Pai é Deus e há um só Deus. Esse é o primeiro passo do argumento de Paulo no versículo 30. Deus é um só. Deus tem um modo de justificar pessoas. O segundo passo da linha de pensamento de Paulo é que esse Deus único tem um só modo de salvar pessoas, a saber, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Veja o que diz o versículo 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. A unicidade de Deus está ligada à unicidade do modo pelo qual ele faz as pessoas se reconciliarem com ele, a justificação. Uma maneira de explicar isso seria que Deus ameaça o pluralismo religioso com gloriosa liberdade da graça. Ele nos envia como seus mensageiros a cada religião e a cada grupo étnico com esta mensagem: tenho boas novas para vocês. Deus declara a vocês que, muito embora tenham pecado contra ele e estejam sob sua ira, podem ser contados como justos, perdoados de todos os seus pecados, reconciliados com seu Criador e ter a vida eterna. O modo de alguém ser justificado diante de Deus é somente pela graça, somente pela fé em seu Filho Jesus Cristo, que atuou na história de uma vez por todas, a fim de pagar pelo pecado e providenciar a justiça. Se vocês crerem em Cristo, serão justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Ele tirará a culpa de vocês. Ele lhes dará a vida eterna. Se vocês não se voltarem para ele somente pela fé, somente pela graça, com base somente em Cristo, permanecerão sob sua ira. João 3, 36. Alguns dirão que essa exigência universal por arrependimento e fé em Jesus Cristo é arrogância e presunção. Mas um nome melhor para isso é amor. Sim, isso mina o pluralismo religioso e a arrogância étnica. O cristianismo não chega diante de outros sistemas religiosos e tenta substituir uma forma de trabalhar para Deus por outra. Ele chega com uma declaração de anistia. O único e verdadeiro Deus fez uma entrega ao curso da vida de seu próprio Filho. Ele oferece perdão a todos livremente e alegria eterna àqueles que confiarem em seu Filho. Essa unicidade de Deus significa que é um modo de ser justificado diante de Deus, não por meio de obras, mas por meio da graça somente, pela fé somente. As obras são fruto da justificação, não sua causa. Efésios 2, 9 e 10. E porque a justificação vem somente pela fé, ela atravessa todas as barreiras culturais, linguísticas, políticas e étnicas. Veja o versículo 30. Deus justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. A circuncisão simboliza qualquer característica religiosa ou étnica que faça alguém pensar em, por meio dela, conquistar a aprovação de Deus. E a incircuncisão simboliza qualquer característica presente ou ausente que alguém pense que o afasta de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo vem e diz: a justificação, a reconciliação com Deus, por ser contado como um justo, vem pela fé e não por obras. Portanto, ter certas vantagens de caráter étnico ou religioso não representa vantagem alguma. E não ter certas vantagens de caráter étnico ou religioso não representa desvantagem alguma. A razão para isso é que a fé em Cristo, por sua própria natureza, não olha para características, sejam elas positivas ou negativas, que temos em nós mesmos, mas olha para a livre graça de Deus,
a fim de sermos justificados e termos a vida eterna. A unicidade de Deus significa que há um só modo de justificação para todos. E porque esse Deus único é o grande, soberano e autossuficiente Deus, a quem não se pode conquistar com obras, mas que transborda em graça, o único modo de justificação é pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém, nenhuma cultura, raça ou etnia se orgulhe. Efésios 2, 8 e 9. Esse é o segundo passo. Uma vez que Deus é um só, ele justifica judeus e gentios do mesmo modo, e não de modos diferentes. Ele justifica os da circuncisão, os judeus, e os da incircuncisão, os gentios, por meio da fé. Ele é o Deus de todos os povos. Chegamos finalmente ao terceiro passo. Uma vez que Deus é um só e justifica todos os povos do mesmo modo, por meio da fé somente, com base em Cristo somente, e não de diferentes modos, ele não é o Deus dos judeus somente, mas é também o Deus de todas as nações. Veja o versículo 29. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? É também dos gentios. E a palavra gentios, evidentemente, refere-se a todos os tipos de raças e grupos étnicos. Então, o que significa para nós hoje dizer que Deus é o Deus das nações, Deus de todo grupo étnico, que seus olhos virem nos mais diversos centros urbanos do mundo? Significa pelo menos 4 coisas. Cada membro de cada grupo étnico é criado à imagem de Deus. Primeiro, o fato de Deus ser o Deus das nações significa que Deus criou todas as nações. De forma mais específica, ele criou todas as pessoas dessas nações à sua própria imagem. Esse não é o foco específico de Paulo em Romanos 3, 29 e 30, mas está implícito no que ele diz ali. Ele torna esse foco explícito em Atos 16, 26. De um só fez toda a raça, do grego etnos, humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra. Note 2 coisas nesse texto. Primeiro, foi Deus quem fez os grupos étnicos. De um só fez toda a raça humana. Os grupos étnicos não surgiram por uma mutação genética aleatória, sem sentido. Eles surgiram pelo desígnio e propósito divinos. O texto diz claramente, Deus fez toda a raça humana, do grego etnos. O texto diz também que Deus fez todos os grupos étnicos a partir de um só ancestral humano. Paulo diz, de um só fez toda a raça, do grego etnos, humana. E isso tem um impacto especial quando você pondera sobre o porquê de ele ter optado por dizer exatamente isso para aqueles atenienses que estavam no Areópago. Os atenienses tinham uma tendência a se vangloriar por serem autóctones, o que significa que eles eram uma raça surgida de um solo nativo, não eram imigrantes de algum outro lugar ou grupo étnico. Paulo opta por confrontar essa arrogância étnica de frente. Deus fez todos os grupos étnicos, os atenienses e os bárbaros, e os fez a partir de uma raiz comum. Portanto, os atenienses eram feitos do mesmo barro que os desprezados bárbaros. Quando colocamos esse ensinamento de Atos 17, 26 junto com Gênesis 1, 27, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que se conclui é que todos os membros de todos os grupos étnicos foram feitos à imagem de Deus. Não importa qual seja a cor de pele, os traços faciais, a textura do cabelo ou outras características genéticas ou culturais. Todo ser humano de todo grupo étnico tem uma alma imortal à imagem de Deus, uma mente com poderes de raciocínio únicos como os de Deus, um coração com capacidade para fazer julgamentos morais e sentir afeições espirituais e um potencial para se relacionar com Deus que nos transforma à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Essa imagem de Deus é o que distingue o ser humano dos animais, os quais Deus também fez. Todo ser humano, qualquer que seja sua cor, forma, idade, sexo, inteligência, condições de saúde e classe social, é criado à imagem de Deus. Isso é verdade para todos os seres humanos de todos os grupos étnicos. Todos os grupos existem por desígnio de Deus. Portanto, somos colocados em alerta para tomar cuidado com nossos preconceitos. Se percebermos em nosso coração uma aversão pela diversidade étnica que há neste mundo em todas as suas dimensões culturais, físicas e linguísticas,
devemos buscar imediatamente a Deus e a sua graça transformadora e justificadora. Ele redimirá pessoas de todo grupo étnico. Em segundo lugar, o fato de que esse Deus é o Deus de todas as nações significa que ele irá redimir um povo para si mesmo de cada nação. A eleição de Israel, desde o primeiro momento, objetivava a inclusão de todos os povos na bênção de Abraão. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Gênesis 12, 3, 18, 18, 22, 18, 26, 4, 28, 14, Jeremias 4, 2, Atos 3, 25 e Gálatas 3, 8 e 16. Assim, quando o Messias veio, sua morte estava destinada a resgatar pessoas de todos os diferentes grupos étnicos do mundo. Percebemos isso quando desvendamos o sentido de Apocalipse 5, 9. Foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deus pretende ter um povo redimido formado a partir de cada grupo étnico. Portanto, ninguém é desprezado, mas todos são recebidos de braços abertos em Cristo Jesus. Um só modo de justificação em todos os grupos. Terceiro, o fato de que Deus é o Deus das nações significa que Ele está pronto a justificar a qualquer um, de qualquer lugar, de qualquer grupo étnico, por meio da fé em Jesus Cristo somente. Há um só caminho de justificação para todas as nações. Deus é o Deus das nações porque Ele fez um caminho para todas elas. O mesmo caminho, e esse é um caminho em que elas serão consideradas justas somente pela graça, por meio da fé, com base somente em Cristo e somente para a glória de Deus. Deus será conhecido em todos os grupos. Quarto, o fato de que Deus é o Deus das nações significa que Deus pretende ser conhecido por todas as nações. Veja Salmos 96, de 1 a 4. Cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Dia após dia, proclamai a sua salvação. Anunciai sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível de que todos os deuses. Diversidade étnica tem raízes mais profundas do que imaginamos. Devemos fazer uma pausa e deixar tudo isso assentar. A preocupação de Deus em incluir todos os grupos étnicos do mundo em seus propósitos redentores, em sua família final, eterna, está inseparavelmente ligada a duas das maiores realidades do universo. A própria existência de Deus como único Deus e ao modo estabelecido por Deus para reconciliar os pecadores consigo mesmo, por meio da justificação em Cristo. A diversidade étnica não está ligada a Deus perifericamente. Está ligada ao centro, ao seu ser infinito e à sua maneira única e gloriosa de justificar os pecadores. À medida que tais verdades vão penetrando em nossa mente e coração, o efeito que devem ter é o de mudar nossa forma de pensar e sentir acerca da diversidade racial e étnica que há no mundo e na igreja. Estamos em constante risco de sentir, mesmo quando não estamos pensando dessa maneira, que Deus é parcial em relação à nossa tribo, que Ele tem uma ligação especial com nossa etnia e nossas normas culturais. Esse risco é especialmente presente e ignorado entre as culturas e os grupos étnicos predominantes. Quando fazemos parte de uma expressiva maioria, nós nem mesmo agimos com base na categoria de nossa própria etnia. Somos apenas humanos, ou assim temos a tendência de pensar. Os outros têm uma etnia, nós não. Isso nos torna muito vulneráveis à pressuposição de que Deus é o nosso Deus de uma forma especial, o que minimiza o fato de que Ele também é o Deus de outros grupos étnicos. Que a maneira incrível como Paulo fala em Romanos 3, 29 e 30 sobre a justificação somente por meio da fé possa nos despertar dessa presunção mortal e que possa nos encher de um sentimento de admiração diante da paixão de Deus em buscar todos os grupos étnicos do mundo. Que jamais possamos nos esquecer de que essa busca está arraigada no fato de Deus ser um Deus infinito e de Ele justificar pecadores de um modo único e glorioso por meio somente da fé no sangue e na justiça de seu Filho, Jesus Cristo. Nos próximos 3 capítulos, seção 2, passaremos do que o Evangelho conquistou para nós na história, por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo,
Para a aplicação desse evangelho em nossa vida, retomaremos o significado da conversão e, então, completaremos nossa análise dos 5 pontos do calvinismo que deixamos para trás no capítulo 8, a saber, as verdades da graça irresistível e da perseverança dos santos. Sem essas soberanas aplicações do Evangelho, a gloriosa conquista dele por meio da cruz não teria vindo a se passar. Toda essa tapeçaria da salvação de Deus não pode ser fragmentada. Ela está totalmente entrelaçada.